Nós estamos vivendo um momento de muita tensão no mundo. E eu não estou aqui para assustar vocês, eu estou aqui para trazer um outro olhar, uma nova visão, porque nós todos que estamos aqui já aprendemos o poder da antevisão, de anteceder e de governar sobre todas as coisas, já aprendemos sobre isso. Sempre que acontece rumores de guerra, e guerra move a economia, o preço do combustível sobe e tudo sobe, né? Os alimentos sobem. Aqui na Espanha, para quem não sabe, sou Daiane Barros e vivo na Espanha, depois eu vou fazer uma breve apresentação. E aqui, em menos de uma semana, pelo menos na última vez que eu conversei aqui com o GPT, subiu 22% o preço do petróleo. E aí eu falo, gente, em uma semana subir 22%, isso impacta diretamente em tudo. Então, é um momento de nós estarmos atentos, porque em meio à crise existe também a oportunidade de criar. E aí eu sou obrigada a trazer, né, aquele velho jargão de que enquanto alguns choram, outros vendem lenço em meio à crise. E esta é a grande realidade que nós vivemos hoje. E por que eu estou comentando isso? Porque isso faz totalmente sentido quando nós falamos de oportunidades também. Porque muita gente fica assustado com o tema crise e fica paralisado. Meu Deus, né? Se nós lembrarmos o que aconteceu anteriormente, lá em 2022, nós vamos ver quantas coisas. Eu me lembro que eu acompanhei muito de perto, muito, ajudei e mentorei mulheres que precisaram migrar para o digital, assim, na marra. E aí entra aquilo que eu estava conversando com a Jaque, antes de começar aqui a reunião. Nós estávamos falando sobre o quanto nós resistimos a aprender novas tecnologias, porque o assunto aqui é tecnologia, né? E, por exemplo, eu comecei no digital em 2010. E de lá para cá eu acompanhei muitas coisas. Picos e vales, altos e baixos, muitas coisas mudaram. Tivemos que nos reinventar muitas vezes. Então, eu trabalho home office desde 2010. E quantas coisas eu acompanhei, quantas ondas eu surfei e quantas ondas eu deixei de surfar exatamente por isso, por ficar resistindo a evolução, porque as coisas antes já evoluíam rápido. Eu vi essa ascensão do YouTube, a forma de fazer as coisas mudarem completamente, né? Dos jornais para o YouTube, da televisão para o YouTube, tudo isso eu acompanhei. E o Facebook para o Instagram, não, o Orkut, depois o Facebook, depois o Instagram. Eu tinha todo o meu trabalho, que eu estava falando com a Jaque, tinha todo o meu trabalho no Facebook. De repente veio o Instagram. E aí eu chegava nas palestras e falava assim, então, anota meu Facebook, esse é o meu Facebook. E aí as pessoas, peraí, não tenho, não, agora o negócio é Instagram. E eu fiquei resistindo. Eu falei, gente, agora eu vou ter que mudar tudo do Facebook, vou ter que criar um novo histórico no Instagram, porque as pessoas já não querem mais acessar. Já tem um novo grupo de pessoas que só acessam o Instagram, e depois TikTok, e tantas redes sociais e tantas coisas. E agora, o tema de inteligência artificial, que está evoluindo numa velocidade assustadora. Eu tenho um grupo de mentoradas que eu finalizei agora, uma semana atrás. Foram mais de 52 horas de aula prática de inteligência artificial aplicada. Durante esses 7 meses que eu acompanhei elas, eu usei as várias ferramentas, né? Tem as ferramentas que eu sempre uso e aquelas que a gente vai implementando no meio do caminho. E eu vi a evolução e a velocidade com que essas ferramentas evoluíram em tão pouco tempo, e parece que cada mês que passa, quanto mais o tempo passa, mais rápido é esta evolução. E o que vai acontecer com aquelas pessoas que ainda estão resistindo a esta evolução?
Essa é a pergunta que eu deixo para vocês aqui agora. O que vai acontecer com aqueles que estão resistindo, que ainda não se abriram para aprender, porque existe ainda uma grande parte de pessoas que ainda não sabem nem o que é GPT. Esses dias eu fiz um estudo, tem um gráfico que mostra a quantidade de pessoas que usam o GPT para pesquisas, como se fosse Google, e a quantidade que usa de forma profissional, e a quantidade que ainda nem sabe que ele existe. É a quantidade que nem sabe que existe é muito grande. O CEO da Anthropic comentou, o Dário, ele falou assim, as pessoas não estão vendo a gravidade do assunto. Tem pessoas aqui conectadas de várias partes. Aí não está todo mundo colocando aqui no chat, não. Eu quero todo mundo no chat. Eu vou interagir com vocês aqui bastante. Indaiatuba, bem-vindo, Mário, diretamente da Holanda. Alphaville, Barueri, Queimadas, Bahia, Guarulhos, bem-vindos. Deixa eu compartilhar aqui minha telinha com vocês. Eu quero passar um vídeo aqui que eu preparei especialmente para compartilhar com vocês. Osasco, temos várias pessoas conectadas. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui. Consegui compartilhar minha telinha com vocês. Só deixa eu organizar aqui o compartilhamento. A gente vive numa era de muitas ideias, mas pouca execução. É a realidade de um mundo saturado de informação. Nessa análise, a gente vai explorar o caminho para transformar a visão em ação de verdade, usando a inteligência artificial não como mais uma distração, mas como a espinha dorsal de uma estrutura sólida. O ponto de partida é reconhecer uma espécie de apocalipse digital pessoal. Sabe? Aquele excesso de informação, uma velocidade que na verdade paralisa, e o mar de possibilidades que acaba gerando mais ansiedade do que progresso. A jornada para ir além desse caos começa exatamente aqui. E é aqui que a maioria dos especialistas, mentores e profissionais se encontram hoje, numa contradição silenciosa. Existe a consciência, a clareza de que tudo mudou, mas ainda falta um sistema para navegar nessa nova realidade. E o resultado disso? Frustração, potencial desperdiçado. Essa frase é quase um espelho, não é? A inteligência está aí, a percepção da mudança também. Só que a operação diária, o dia a dia, ainda depende do improviso, de uma suposta agilidade que na verdade só mascara uma profunda falta de estrutura. E a reação quase instintiva a essa pressão toda é buscar mais cursos, mais ferramentas, mais conteúdo. Mas e se o foco estiver completamente errado? É nesse ponto que o conhecimento, que deveria ser um ativo valioso, se transforma num verdadeiro peso. A mudança de paradigma é justamente essa: parar de focar em mais e começar a focar em melhor. É trocar o acúmulo de informação pela busca de clareza. É substituir a coleção infinita de ferramentas por uma única direção. E, o mais importante de tudo, parar de só consumir conteúdo para finalmente construir uma estrutura. Porque a consequência direta é essa. Todo o repertório, toda a experiência, todo o conhecimento, sem um sistema para organizar tudo isso, vira só ruído. Sobrecarga mental, vira peso morto. E isso nos leva então ao diagnóstico definitivo. Se o problema não é falta de conhecimento e também não é falta de consciência, onde é que está o verdadeiro gargalo? O que impede a execução e o crescimento de acontecerem? Vamos responder a essa pergunta de forma direta. O que na prática está impedindo que todo o potencial se transforme em ação consistente e em resultados concretos? A resposta é muito clara. O problema não é a falta de potencial. A capacidade, a inteligência, o repertório, tudo isso já existe. A visão de onde se quer chegar também já está aí. O verdadeiro gargalo é a falta de um sistema, uma metodologia, um método organizado para pensar, para comunicar e para produzir que finalmente dê vazão a todo esse potencial que hoje está represado. É exatamente aqui que entra o conceito de cérebro digital. E veja bem, não se trata de mais uma ferramenta da moda. É sobre uma estrutura de apoio. Um sistema pessoal para organizar o caos, fortalecer a comunicação e acelerar de forma radical a tomada de decisões. Ok, com o diagnóstico feito e a solução apresentada, qual é o caminho a seguir? Bom, o processo é mais simples do que parece. Ele é baseado numa transição que é fundamental.
sair do campo abstrato e ir para a ação. O processo tem duas etapas muito claras. Passo 1, ir do abstrato ao visível, ou seja, tirar as ideias da cabeça e transformar em material concreto. E o passo 2, ir do visual à estrutura, organizar esse material todo em um sistema que pode ser replicado, que pode ser escalado. Mas na prática, quais são os resultados de operar com uma estrutura, em vez de só ficar reagindo ao caos? Os benefícios impactam diretamente a performance, a produtividade e, principalmente, a clareza mental. A consequência é um ciclo virtuoso. As decisões ficam mais rápidas porque são baseadas em clareza, não em achismo. A comunicação se torna infinitamente mais forte. Aquele ruído mental constante desaparece. E o resultado final? Mais direção, conhecimento transformado em ativos de verdade e, claro, muito mais execução. A gente chega então a uma conclusão que é inevitável. No cenário de hoje, ter uma estrutura deixa de ser uma opção e se torna um novo mandato. Uma necessidade absoluta para qualquer profissional que não quer apenas sobreviver, mas prosperar. O improviso, que um dia foi até confundido com agilidade, hoje tem um custo altíssimo. No ambiente que exige velocidade e precisão, operar sem um sistema torna um profissional lento, pesado e perpetuamente reativo. Para muitos que estão acompanhando esta análise, a decisão de mudar já foi tomada internamente. A consciência do problema já está aí. O que falta agora é o passo prático, construir a estrutura necessária para finalmente executar essa decisão. Essa linha de pensamento é a base de todo o trabalho da Daiane Barros, que é estrategista e mentora de IA aplicada a negócios. Para se aprofundar em como usar a inteligência artificial com direção estratégica e aplicação prática, vale muito a pena seguir o perfil @DaianeBarrosX. Vocês viram aí a telinha? Viram o vídeo inicial? Ficou bom o áudio para vocês? Digita para mim aqui no chat. 5 a 10, como foi o vídeo aí para vocês? Esse vídeo ele amplia, né, a nossa visão do que nós vamos conversar aqui hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daiane Barros, eu vivo na Espanha desde 2008 com a minha família, casada com o Carmona, meu amor, o amor da minha vida, 26 anos. Juntos nós temos a Sara e o Juan. Deus nos entregou essas joias, essas ogivas, essas flechas, que são a nossa herança. Sara e o Juan são uma bênção também. E eu sou muito grata por todos os processos que Deus colocou na nossa vida, principalmente desde que uma promessa se cumpriu, que foi nós virmos para a Espanha, né? Não foi planos que nós não fizemos planos, foi uma promessa que foi ativada e nós obedecemos. Boa, Cristiane, boa. Casei com 17. E já tenho uma filha de 23, que é a Sara, e o Juan, de 12. Então, faça as contas aí. Então, eu sou muito grata por tudo que nós vivemos. Migrar é um processo que faz você crescer, faz você evoluir. Muitas coisas aconteceram desde que nós saímos do Brasil, e uma dessas coisas assim que marcou muito para mim foi que quando nós chegamos na Espanha em 2008, foi anunciada uma crise mundial, a crise imobiliária. Não sei se tem mais alguém aqui que lembra dessa crise imobiliária de 2008, mas quando nós chegamos aqui na Espanha, tudo mudou completamente. As oportunidades ficaram escassas, a forma de trabalho ficou escassa, e aí nós tivemos que reinventar, e foi aí que nós começamos a nos reinventar e nos adaptar a uma nova cultura, um novo idioma, e ter que fazer as coisas de uma forma totalmente diferente daquela que nós já estávamos acostumados a fazer. Nós já éramos empreendedores no Brasil, já tínhamos o nosso próprio empreendimento, e aqui nós tivemos que adaptar às oportunidades que tinham. Isso em 2008, 2 anos se passaram, e eu me vi numa situação que eu tinha um computador, eu tinha um celular, eu tinha internet e eu tinha poucas oportunidades, então eu tive que criar as minhas próprias oportunidades. Foi quando eu olhei para o digital e quando eu comecei a trabalhar com o digital.
E de lá para cá, eu resisti a muitas mudanças e outras mudanças eu vi que não tinha como resistir, eu tive que acompanhar. Então, eu tive que evoluir junto com essa evolução tecnológica. Eu assisti de perto, eu vivi todas as dores que vocês vivem e acompanhei de perto. Então, eu fui criando soluções inovadoras para poder ajudar. Eu percebi que era uma habilidade que eu tinha, e é aqui eu quero despertar você, tá? Olhe para o que você faz, que é muito natural para você e flua nisso, procure se aprofundar nisso. Busque entender quais são os dons, quais são os talentos, quais são as habilidades que você tem e transborde através disso, porque eu percebi que eu conseguia simplificar coisas, processos e ajudar pessoas que tinham dificuldade na tecnologia a conseguir concluir um passo a passo. E foi assim que eu fui criando negócios através do digital. E através disso eu viajei para vários países juntamente com meu marido. Ele sempre tem sido o meu apoio. A minha família tem sido um apoio, uma equipe. Nós temos trabalhado junto nisso, porque às vezes eu passo algum tempo aqui no computador construindo soluções, construindo ecossistema, e tudo isso só é possível porque eu tenho uma família que trabalha em unidade. E isso também é muito importante. Então, eu comecei a ensinar, e quando veio a inteligência artificial, eu já tinha acompanhado várias coisas que tinham acontecido, como, por exemplo, o blockchain. Aqui eu tenho um livro. Esse livro aqui, ele foi lançado em 2000. Aqui eu não estou encontrando, mas ele foi lançado e eu comprei ele logo no início. Aqui, ó, Blockchain, a Revolução. Faz muitos anos atrás. Acho que deve ter sido lá em 2016, 2017, uma coisa assim. E ele fala sobre a revolução da tecnologia de uma forma que hoje já estão acontecendo coisas que esse livro avisou que aconteceria. Então, eu sempre busquei essas informações e eu vi que era importante nós nos atualizarmos, nós entendermos como as coisas funcionam e não resistir. No mínimo, entender basicamente como está acontecendo, tá? Então, a inteligência artificial, por isso que eu coloquei aqui Apocalipse Digital Além do Caos, porque quando a gente olha para tudo que está acontecendo agora, nós vemos um quadro que deixa a gente realmente assustado, né? Eu mesma, que já trabalho com digital há muitos anos, e até mesmo dentro de grandes empresas de tecnologia, hoje nós vemos algumas pessoas pedindo demissão, pessoas importantes pedindo demissão, porque estão dizendo que não vão participar do que está acontecendo. Então, nós vemos que é um tema muito sério que precisa ser levado com muita, muita responsabilidade. Então, eu tenho isso como uma missão. Estar aqui para mim é uma missão. Então, eu quero aqui hoje trazer para vocês, e eu quero que vocês digitem para mim aqui no chat, porque depois nós vamos ter os 30 minutos para tirar dúvidas, tá? Quem chegou aí depois, seja muito bem-vindo também. E eu quero aqui trazer vocês para esta visão, para este olhar que é possível você enxergar além do caos, tá? Tudo isso que está acontecendo, não tem como fugir disso, tá? E se compre aquilo que nós já lemos naquele livro milenar que vocês conhecem, que seria melhor que nós fôssemos para os campos, né? Então vamos agora trabalhar para que nós possamos ter o nosso cantinho, o nosso paraíso lá longe da cidade, longe desse barulho todo, porque realmente o que está por vir é um apocalipse digital, mas nós que estamos aqui, vocês que estão aqui, estão sendo preparados. Eu felicito cada um que está aqui, está se preparando para isso, tá? Então, a inteligência artificial aplicada da visão à execução é o que eu quero trazer para vocês aqui. É um olhar de transformação, vai ser olhar de fora,
tá? E usar a IA, a inteligência artificial, para organizar, para comunicar, para estruturar, não usar só como ferramenta, porque a inteligência artificial, eu bati um papo com o GPT e ele falou para mim que ela tem várias fases. E nós, por mais que tudo isso já está acontecendo, nós ainda estamos na primeira e na segunda fase. Só que as fases da evolução da inteligência artificial, ela acontece muito rápido. Então, nós precisamos estar muito atentos. A gente pisca e já tem uma nova inteligência artificial nascendo. A gente pisca e a plataforma já foi atualizada e tudo mudou de lugar. Então, obrigatoriamente, nós precisamos estar nos atualizando constantemente. Então, estruturar, quando eu falo de estruturar usando inteligência artificial, é estruturar o que já existe em você. Todo esse conhecimento que você tem, todas as mentorias que você já investiu, toda a experiência de vida, toda a sabedoria que você adquiriu com o passar dos anos, isso, às vezes, com tanta informação que nós temos hoje ao nosso alcance, nós vemos aqui neste grupo, todos os dias tem alguém fazendo um transbordo, todos os dias neste grupo tem alguém compartilhando algo diferente que aprendeu, não é mesmo? Então, quanta informação nós temos anotado? Quanta informação nós temos acumulado? Quantos pensamentos nós precisamos organizar todos os dias? Então, quando nós sabemos utilizar esta ferramenta como estrutura, nós conseguimos organizar o caos e enxergar além do caos, tá? Então, é essa visão que eu quero trazer para vocês. Deixa eu ver aqui se eu pulei algum slide. Esses slides eu criei com inteligência artificial também, tá? Vocês estão vendo aí? Vocês estão gostando desses slides? Eu criei com IA. Diz para mim uma coisa. Vocês estão conseguindo ver a tela cheia agora? Estão vendo os slides? A tela tá ok. Obrigada, Viviane. Perfeito. Quem aqui, deixa eu abrir o chat, porque eu quero ver vocês digitando aqui. Quem aqui passa por isso? Aprende muito, consome muito, pensa muito, que foi o que eu acabei de falar, né? Eu sou pega constantemente tendo que organizar, respirar fundo, porque é tanta informação que a gente adquire que se você não ensina para alguém aquilo que você está aprendendo, o segredo é esse, você fica com obesidade cerebral. O segredo do sucesso é você aprender e ensinar. Você saiu dessa aula aqui, você aprendeu uma coisa nova, compartilha com alguém. Nossa, hoje eu participei de uma mentoria, hoje eu participei de um transbordo, eu aprendi isso e isso. Pega isso, multiplica. O que você aprende lá no grupo, compartilha. Por quê? Porque você precisa transbordar. Tudo isso que nós passamos todos os dias, de aprender muito, de consumir muito, de pensar muito, não é falta de consciência. Nós estamos buscando nos educar para ampliar o nosso nível de consciência, não é? Então, nós temos muito conhecimento, mas o que nós precisamos agora é de estrutura, porque com tanto conhecimento, você não sabe como começar a executar. Você sabe muitas coisas, você entende de muitas coisas, talvez até você seja um generalista, um multifuncional, que faz várias coisas ao mesmo tempo, mas você ainda se sente paralisado. Porque o que falta para você é essa estrutura que ajuda você a organizar todo o conhecimento que você tem. Porque se você não consegue executar, o que está faltando para você é direção, tá? Então, você não está sem potencial, você está sem sistema. Inclusive, até eu aprendi com o meu marido, nós fomos no Método IP em Madrid. E lá o Tiago falou uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, marcou o que ele falou. Você só sente que está procrastinando quem faz muitas coisas. Quem executa muito sente que está procrastinando. Porque você só tem esse sentimento porque você está fazendo as coisas, mas você não está percebendo. Você está tão no automático que você não consegue perceber todas as coisas que você faz.
E às vezes eu me pego nisso e eu vou lá nos meus agentes de inteligência artificial e eu vou contando para eles tudo que eu tenho feito para que eles possam me ajudar a organizar e eu poder lembrar e identificar tantas coisas que eu fiz, porque não sei se só eu sinto isso, mas às vezes eu tenho no final do dia aquele sentimento, meu Deus, o que que eu fiz hoje? Parece que eu não fiz nada, o dia passou tão rápido que parece que não deu tempo de fazer nada. E na verdade nós fizemos muitas coisas, né? Que a gente está tão no automático que não percebe. Então a inteligência artificial ajuda nisso também. Vocês estão vendo esse slide aqui? O objetivo é simples. Estão vendo esse slide? Sim ou não? Digita para mim aqui. É que quem está no celular é difícil digitar, né? Sim. Ok. Hoje, você não veio aqui só assistir. Não veio aqui só assistir um bate-papo de inteligência artificial. Você veio para começar a estruturar tudo o que você tem. Como que nós podemos estruturar? Bom, existem várias formas de usar a inteligência artificial para isso, tá? Primeiro, eu vou falar aqui 4 passos, ó. Cérebro digital e organização. Segundo, ensaios e produtos visuais. Terceiro, documentos e apresentações. Quarto, áudios e estruturas de conteúdo. Ou seja, para quem quer, por exemplo, ter uma presença digital, hoje nós sabemos que nós não podemos ter só um negócio físico. E todo negócio físico precisa também estar no digital. E quem quer desenvolver um trabalho no digital precisa organizar muitas coisas. E se você não tem esse passo a passo, essa estrutura, para saber tudo o que você precisa fazer, se você faz isso só na sua cabeça, você não consegue executar e ter o resultado que você precisa. Então, vamos lá. Imagina você construindo, vamos ver aqui, ó, no passo 1, né? O cérebro digital. Esse cérebro digital você consegue pegar. O que seria isso, Daiane? Tem uma inteligência artificial que nós usamos, onde vamos supor que você tem um mentor, né? Vamos dizer o Pablo Marçal. Ele tem milhares de vídeos educativos no canal dele do YouTube. Você consegue pegar todos os links do canal do YouTube que são interessantes, no modo gratuito da IA, até 50 links de vídeos, e no modo Pro, você consegue até 300 vídeos. Então, você faz uma cópia de todos os links desses vídeos e coloca dentro de um sistema. E aí, nesse sistema, você vai dar um comando para esse chat. Então, olha a diferença de você abrir o chat e você perguntar uma coisa aleatória que ele vai buscar na internet. E a diferença de você construir um cérebro digital com toda essa estrutura de conhecimento, simplesmente com os vídeos, com os livros, com os arquivos, com os manuais, com os textos, que você vai construir um caderno digital, que você tem tudo isso dentro desse caderno, você vai nomear esse caderno. E esse caderno, toda vez que você precisar de um conselho do Pablo Marçal, que aqui foi o que eu usei, o exemplo que todo mundo conhece, toda vez que você precisar de um conselho dele, ou você precisar lembrar de uma aula, ou você precisar lembrar de algo que ele ensinou, você vai nesse cérebro digital e você vai falar, agora você vai conectar essa ferramenta e vai usar. Agora você vai atuar como o Pablo Marçal e eu preciso do seu conselho nisso. Como que eu faço isso? Qual seria o próximo passo para esse método? Ou como eu aplico esse método? Tudo é como se você sentasse à mesa com o seu mentor, como se você estivesse conversando com ele. Então, quando eu falo de estrutura, eu falo disso. Eu falo de você saber como usar cada ferramenta. Hoje eu uso várias inteligências artificiais, cada uma para uma determinada ação. Hoje nós não temos somente o robô, por exemplo. Existem várias formas de usar IA. Existem os assistentes de inteligência artificial, existem os agentes inteligentes, ou seja, nós já estamos na fase. Primeiro, o assistente, você vai lá, conversa no chat, você dá um prompt para o assistente e ele vai responder esse prompt.
Depois você vai lá, o assistente, né? Depois você vai lá e você cria um agente. Ai, Daiane, que confusão. Não, só escuta, que você vai entender. Você vai lá e cria um agente. Aí você cria todo um fluxo desse agente que ele vai obedecer sempre. Toda vez que você precisar organizar planilhas, fazer contabilidade, fazer leitura de estoque, esse agente foi treinado para essa função e ele sempre vai te ajudar nessa função. E agora nós já estamos na fase dos agentes inteligentes que fazem sozinho para você. E você conecta o agente e ele toma decisões, ele compra, ele conversa, ele negocia, ele posta, ele cria carrossel, ele faz tudo sozinho. É uma coisa assim, você fala, gente, esse negócio é de outro mundo. Não é possível que nós já estamos nesse nível. As coisas que nós víamos em filme, lá de 2000, tá acontecendo já. Sim. Então, tem como você criar ensaios, por exemplo, você que quer ter uma presença digital. Quantas vezes você teve que ir no fotógrafo, investir em maquiagem, em tempo, dinheiro, né? E escolher o profissional certo que vai fazer as fotos de acordo com o que você precisa. E ainda tem que fazer pose, né? E aqueles que não são muito bons, que nem eu, para fazer pose, como é que faz? Né? Passa um estresse tremendo para fazer um ensaio fotográfico, que no final demora para chegar na sua casa, e quando você chega, tem tanto Photoshop, isso aconteceu comigo, tem tanto Photoshop que você olha e fala, gente, essa pessoa não sou eu. E aí você fez aquele baita investimento e depois as fotos já ficaram desatualizadas. Você usa um mês, já tem que fazer de novo. E aí, investimento em cima de investimento. Hoje a gente cria fotos com o nosso próprio, com a própria inteligência artificial. A gente cria as nossas próprias fotos e tem sempre fotos atualizadas. E está avançando tanto essa ferramenta que quando eu comecei a criar ensaios fotográficos, eu falava, gente, mas não está parecido. Hoje a gente consegue escanear o nosso rosto. Cada detalhe, os olhos, escaneia. Ele escaneia e traz para você um clone quase que perfeito. E só estamos no início, imagina. Você pode organizar documentos e apresentações, como essa apresentação que eu fiz aqui. Por exemplo, essa apresentação que eu estou fazendo, ela está sendo transcrita por inteligência artificial. A inteligência artificial está transcrevendo esta apresentação. E quando eu finalizar, eu vou fazer um resumo junto com a inteligência artificial, aqui do Zoom, e vou criar um manual didático passo a passo, falando sobre tudo o que eu falei aqui, sobre as ferramentas, como usar, como fazer. E essa apresentação que vocês estão vendo, eu criei ela ontem. Apenas construir com um robô o passo a passo da palestra, o que eu queria falar, qual era o tema, e ele me entregou todo o roteiro e me entregou os prompts prontos para eu colocar na inteligência artificial e ela criar esses slides em alguns menos de 2 minutos. Aquele vídeo que vocês viram, eu criei também em menos de 5 minutos, eu só dei um comando e o vídeo foi criado com storytelling e tudo, até com CTA no final. Quem não sabe, call to action, até com uma chamada de ação para me seguir no final. E quantas coisas hoje eu consigo fazer que eu precisaria ter uma equipe de funcionários, uma agência digital com um monte de funcionário. Eu estou economizando tempo, dinheiro e estou aprendendo novas habilidades. Você pode estruturar áudios, estruturas de conteúdo, mentorias, tudo com inteligência artificial. O objetivo é simples, é sair do improviso, é parar de improvisar, é parar e você começar a usar esta inteligência para potencializar aquilo que você já tem dentro, ok? Para organizar tudo que você sabe. Então, o primeiro passo do abstrato ao invisível. A maioria testa IA aleatoriamente e conclui que não funciona. Por quê? Porque não sabe usar ela para entregar o resultado que ela precisa. Ou porque está vendo muito vídeo tutorial na internet, cada um ensina de uma forma, e aí você fica com tanta informação que você não sabe por onde começar, e aí vem a frustração. Fala, você desiste e fica para trás. Então, é importante você escolher uma pessoa que ensina para você dedicar esse tempo e você aprender. Não é comprar um monte de curso, é você investir. Escolheu um mentor, investe tempo, investe recurso,
aprende, executa, aprendeu, executou. Por isso que eu sempre ensino. Todas as minhas aulas você vai sair já executando. Você vai executar durante a aula, você já vai criar alguma coisa. Porque se você deixa para depois, você não faz. Então, a sua primeira conversa com a inteligência artificial, ela precisa ter direção visual e ser tangível. Precisa já ver o resultado. Tirar da cabeça e colocar no mundo. É aquilo que o Pablo fala, né? Ideia boa é aquela que você mata, porque tá cheio de gente com ideia, que tinha ideias geniais que não colocou em prática, e aí vê outra pessoa colocando em prática, talvez até uma pessoa que tenha menos conhecimento, menos tempo de estudo, menos experiência que você, executando e tendo resultado, e você que tem tanto diploma, tanto resultado, tanto conhecimento, não está tá estagnado, não sabe por onde fazer, não está conseguindo ter o resultado que você merece. Então, o que a gente pode tirar da cabeça e colocar em prática já rápido com inteligência artificial? Ensaio fotográfico de marca, fotos de produtos ambientadas, você pegar uma bolsa, colocar num ambiente de loja, você pode fazer um flat lay com esta bolsa. Antes, coisa que a gente tinha que pedir para designer e ficar esperando entregar, você faz em segundos com IA. Com o prompt certo, comando certo, você consegue uma foto profissional para você postar do seu produto. Você pega uma camiseta do cabide e você coloca num influenciador digital que você mesmo criou. Você cria personagens, você cria clones, você cria imagens para campanhas, apresentações como essa, ou seja, é transformar o seu repertório em um material útil, com passo a passo. Estrutura e governança. Conhecimento solto não governa, tá? Então, por exemplo, depois do visual vem a espinha dorsal. Então, você primeiro vai entender como a ferramenta funciona, depois você vai desenhar toda essa estrutura junto com a ferramenta, para você parar de acumular e começar a organizar o que já existe, e começar a executar, porque só governa quem executa, tá? Então, essa estrutura é muito importante. O caos transformado em direção. Então, vamos olhar o apocalipse digital além do caos. Nós conseguimos criar as apresentações estruturadas em minutos, nós conseguimos criar roteiros para vídeos, podcasts, materiais de negócio e organizar tudo isso. A IA, ela amplifica a sua inteligência, ela não substitui. Tem muita coisa aqui que eu faço com a IA todos os dias, que às vezes eu me pego discutindo com ela, às vezes eu me pego brigando com a IA, falando, gente, eu não acredito que você está fazendo eu repetir isso. Tá parecendo que eu tô tendo que ficar lembrando você, coisa que eu já te falei, que você sabe, a inteligência que é você, a artificial é você. Entende? Então, nós temos que aprender a pensar junto com ela, a usar ela para clarificar o nosso conhecimento, não entregar tudo para ela fazer, trabalhar junto com ela, tá? E isso é um erro que muitas pessoas cometem. Ah, não lê direito, ó, só faz isso daí, não lê direito, vai lá e executa sem entender o que está fazendo. Não, você tem que usar ela para aprender junto com ela. Aqui, já estamos finalizando. O seu cérebro digital, que é o que eu já expliquei. Ele vai reunir todo o contexto, ele vai reduzir o ruído mental e vai transformar o caos em direção. Então, essa é uma forma também de você organizar, estruturar o seu conhecimento, tudo dentro de um lugar só. E aí, quando você precisar fazer apresentações, vídeos, áudios, você vai naquele caderno e vai executar. E a IA bem usada, ela deixa de ser o quê? Ela deixa de ser um peso. Vocês estão comigo nessa apresentação? Ela deixa de ser um peso e ela vira apoio, ela vira leveza, porque tempo é vida, não é mesmo? Então, nós não podemos usar, não devemos usar a IA como moda, mas sim como sistema. Produzir sem travar, comunicar sem perder. A IA ela não resolve desorganização. Se você está desorganizado, ela só vai amplificar o que já existe dentro de você, se você não souber usar. Agora, se souber usar o sistema, equilibrar, você vai conseguir aumentar a sua produção, aumentar a sua produtividade e, consequentemente, o seu resultado. Então, sair do improviso.
deixar de usar o chat GPT só gratuito, começar a usar ele como uma ferramenta de trabalho, como um investimento, por exemplo, tá? Então, sair do improviso, ele custa esforço uma vez, mas ficar no improviso custa muito caro todos os dias. Por isso, muitos profissionais vão se tornar irrelevantes nessa fase. Vocês estão vendo esse slide aqui, ó? Você não precisa começar do zero. Ninguém aqui vai começar do zero. Por quê? Porque todos vocês já têm experiência, muitas experiências acumuladas. O seu repertório oculto, até aquele que você não consegue mais nem lembrar, é que é tão natural para você, que você já não enxerga todo o seu repertório oculto. A IA ajuda você a enxergar. Então, você vai usar a IA como filtro para estruturar esse repertório oculto e transformar isso em um produto, em um ativo rentável. Então, não é sobre saber tudo, é sobre parar de operar no caos, certo? Então, novo padrão de operação. 1, menos ruído e menos acúmulo de ferramentas. 2, esse aqui é o passo a passo para você executar. Printa essa tela aí, tá? Capacidade de criar imagens e documentos com clareza, para você sempre ter tudo muito atualizado à sua disposição. 3, um começo estruturado para o seu cérebro digital. E 4, a ponte definitiva entre a sua visão e a sua execução. Então, a IA, ela ajuda você a crescer, a evoluir, a estruturar e a executar. Agora, o que eu quero dizer aqui para vocês? Agora eu vou interromper o compartilhamento. Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês aqui, ó. Por exemplo, eu peguei aqui uma foto minha que eu tirei aqui mesmo e pedi para ele escanear. Mandei esse comando para ele e pedi para ele escanear o meu rosto, porque, olha só, não estava aparecendo, o olho mudou, tá vendo? Aqui não estava aparecendo. Olha como o olho ficou diferente. Aí, várias tentativas, ó, primeira tentativa, o olho ficou diferente. A segunda tentativa também ficou esquisito. Aí, eu cheguei num prompt ideal, que ele escaneou todo o meu rosto. Olha isso aqui. Isso daqui é um comando que eu dei que conseguiu identificar o formato do meu rosto, do meu olho, tudo. E aí eu pedi somente para ele tirar o scanner de leitura facial do meu rosto e ele me entregou esse resultado aqui. No final eu apliquei o mesmo comando nas fotos da minha família. Esse daqui é o meu marido, Carmona, para quem não conhece. Essa daqui sou eu, claro que com lifting, né, ali com os efeitos. Essa daqui é a nossa filha Sara e esse aqui é o nosso filho Juan. E olha só a qualidade desta foto. Dá uma olhada nisso aqui. E se eu ampliar, você vê todos os detalhes da face. Olha isso aqui, os detalhes. Muito, muito bom. Ninguém fala isso aqui, é inteligência artificial. E olha que nós só estamos começando, né? No final de tudo, eu vou deixar para vocês aqui depois, eu vou disponibilizar para vocês um, uma oportunidade que eu criei para este grupo e que eu vou estar disponibilizando, tá? Porque a decisão ela já foi tomada. Agora, a gente só precisa estruturar. Eu não sei se esse QR Code está funcionando, tá? Então, eu vou mandar o link para vocês aqui no chat. Esse aqui vai ser o link, ó. Para quem quiser... Não, esse aqui vai ser o material que eu vou compartilhar com vocês no workshop. Eu vou fazer um workshop dia 22 de março e é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? E essa plataforma eu criei toda com inteligência artificial, é um sistema que eu criei com IA, e aqui dentro está todo o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. Eu, no final, tenho um certificado, vão ser 3 horas de workshop que eu vou fazer, ensinando tudo isso que vocês viram aqui. Vai ser diferente do primeiro workshop, eu vou ensinar novas coisas. E aqui nós vamos ter o passo 1, que vai ser os ensaios fotográficos, como você apresentar os produtos, a sua primeira conversa com IA, fotos de produtos, personagens animados, conteúdo visual, com os prompts prontos, e também vou ensinar vocês a criar, e também um robô, tá? Os prompts organizados por blocos e o robô. E o segundo passo
Eu vou ensinar vocês a organizarem os projetos, criarem projetos, a utilizarem o Notebook LM, que é uma ferramenta espetacular, mas de forma estratégica, tá? Construindo o seu projeto interno com IA, criando as suas apresentações, vídeos explicativos, podcasts, e tudo isso eu vou entregar para vocês em 3 horas. E aqui as ferramentas, então eu vou deixar essa plataforma disponível. Quando a gente clica aqui, nós temos também os prompts que vão ser usados, tudo organizado de forma bem didática para que vocês possam aprender, tá? E já durante o workshop ir aplicando. E agora nós vamos conversar, né, sobre tudo que nós vimos aqui. Por quê? Porque essa oportunidade, esse workshop, ele vai ser limitado. Eu não abro ainda o workshop para muitas pessoas. Então, eu quero um grupo limitado de pessoas que eu possa dar atenção, que eu possa interagir enquanto eu estou ensinando, que eu possa ajudar a executar. Então, vai ser um grupo limitado, eu quero ali no máximo 20 a 30 pessoas, tá? E eu vou liberar o link para vocês aqui hoje, um valor bem acessível, tá? E eu vou ensinar, nossa, a plataforma que eu criei para compartilhar com vocês, aquela plataforma que eu mostrei para vocês é onde já tem todos os prompts. Vocês só vão entrar dentro da plataforma, ela vai ficar disponível, depois eu vou explicar por quanto tempo ela vai ficar disponível. Vocês vão entrar lá, vão copiar os prompts, vão colar e já vão executar junto comigo. Então, quer dizer, não tem desculpa. Até quem está começando a usar agora vai conseguir usar. O que eu quero trazer para vocês é a visão de que vocês têm ferramentas poderosas à vossa disposição, até gratuitas, e vocês não estão usando. Então, a minha função é ajudar vocês a usarem essas ferramentas e executarem com precisão. Eu vou pegar o link. Se alguém tiver dúvida, já pode levantar a mão aí, que eu já vou compartilhar aqui com vocês o link do workshop de primeira mão, tá? Então, eu vou compartilhar primeiro aqui com o grupo, depois eu vou disponibilizar na bio e vou compartilhar com os meus outros grupos, tá? Então, primeiro eu vou compartilhar com vocês, nós estamos no primeiro lote, que eu estou lançando agora com vocês, deixa eu ver. Depois eu vou disponibilizar na bio do meu Instagram também. Tá aí, ó, o link do workshop. Vai ser dia 22, no domingo, e nós vamos ficar 3 horas, das 4 da tarde às 7 da noite. Por que 3 horas? Para dar tempo de a gente fazer as pausas, né? Eu vou mostrar como faz e depois eu vou esperar vocês executarem. Então, por isso são 3 horas. Não vão ser 3 horas comigo só falando. Não, vão ser 3 horas total, onde eu vou ensinar, vou pausar, vou ajudar vocês a executar, e aí vocês já vão ter resultado na aula mesmo. Essa é a ideia, tá? Executar.